noite, igreja. A paz do Senhor seja convosco. Glória a Deus. Vamos nos aproximando aqui nos seus assentos. Vamos saindo aí da recepção. Os irmãos que estão aí ainda dispersos. Vamos nos concentrar aqui para ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar com nós essa noite, Senhor. Ó Deus bendito, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. Cada um que veio aqui nessa noite, garanto que veio com o coração aberto. E aqueles que ainda não estão com os corações abertos, vamos abrir os corações, vamos aquietando as nossas almas, vamos tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa concentração aqui com o Pai. Vamos pedir para Deus sabedoria, vamos pedir para que Deus venha abrir nossas mentes e através dos seus louvores, através da unção que Ele passou pelas pessoas que Ele levantou nessa igreja, fale através de nós, através de todos eles que estão aqui, se esforçarem, estão aqui para trazer a sua palavra, a palavra do Senhor para vocês. Irmãos, eu quero compartilhar uma parte de Crônicas. Mais uma vez, como fala em sabedoria, nós lembramos em Salomão, né? Salomão foi levantado a rei, filho de Davi, e ele perante uma nação imensa. Ele tinha muita responsabilidade nas suas costas. Então, certa vez, Deus chegou em Salomão, no livro de Crônicas, a partir do capítulo 7, e disse: apareceu Deus a Salomão e ele lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, Senhor, Deus, cumpra-se a tua promessa através de Davi, para Davi com meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir a testa deste povo, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi esse o desejo do teu coração, e não me pediste riquezas, nem bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas pediste sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo sobre o qual te constitui rei. Aqui, senhores, aqui, irmãos queridos, da parte de que eu já li muitas vezes o livro de Crônicas e Eclesiastes, mas nunca tinha tentado para uma parte. E no capítulo 11, no versículo 11, ele diz para Salomão: como tu pediste do teu coração só virtude, então eu lhe considerei a sabedoria, porque tu não pediste ouro, não pediste prata, não pediste matança dos seus inimigos, você pediu. E ele foi no profundo, ele queria a sabedoria, não para benefício próprio, mas assim, para a sua nação. Ele pensou no próximo, ele não pediu sabedoria para benefício próprio, mas sim para todos. Assim como nós, irmãos, temos que pedir sabedoria para Deus para ajudar os nossos irmãos, para ajudar a nossa igreja, para ajudar o nosso povo aí fora que está perdido, sabedoria para alcançarmos aqueles que estão passando por necessidades, ó Pai. Ó Pai, essa noite, venha, Senhor, então com seus ensinamentos, venha nos encher, Senhor, da sabedoria, porque o intelecto a gente busca, é ótimo o intelecto, irmão, mas é uma grande diferença. O intelecto a gente usa para as coisas terrenas, muitas coisas a gente resolve com o intelecto, através de busca de conhecimento, de estudos, de profissão, né? De uma faculdade. Isso não é errado, irmão, isso é ótimo para nós também, para o crescimento pessoal, mas há uma grande diferença entre a sabedoria e o intelecto. Então, irmãos, antes de buscarmos o intelecto, buscamos a sabedoria do Senhor, colocamos ela sobre todas as coisas,
Senhor, colocamos a vontade do Senhor em nossas vidas. Que a vontade do Senhor é que alcancemos os próximos, alcancemos nossos irmãos, alcancemos aquele que está perdido e precisa da necessidade de uma direção para a sua vida. Então vamos orar, meus irmãos. Glória a Deus. Senhor Deus, feche seus olhos. Vai no seu profundo, no seu coração. Vai no seu profundo e peça ao Senhor. Examine meu coração, papai. Papai, que eu não venha pedir as coisas que sejam só para meu benefício, mas sim, Senhor, para o benefício do teu reino, papai. Que a sua vontade é perfeita, a sua vontade é agradável, papai. Tu não erras, mas nós às vezes erramos e muito, papai. Erramos e feio. Mas então, Senhor, nessa noite, o Senhor dá mais uma oportunidade para que nós aprendamos. Fala através do louvor, fala através, ó Pai, de um abraço dos nossos irmãos do diaconato. Fala, papai, com nossos professores, Senhor, no ouvido dos nossos filhos, no ouvido daqueles que estão crescendo na sua graça, papai. Ó Pai, quando criança ainda, o Senhor já falasse lá nos meus corações, ó Pai. Eu lembro como o Senhor falava desde o início, Senhor, comigo. Assim fala, Senhor. Fala com essas crianças, papai. Fala com nossos jovens, papai. Usa, papai, a intercessão. Usa para que eles venham, revela para eles através do Espírito Santo aquilo que eles têm que interceder essa noite, papai. Para que repreenda toda a obra maligna do mundo aí fora que está para tentar tirar a nossa, Senhor, concentração contigo, ó Pai. Ó Pai, faça-nos crescer. Faça-nos crescer em intimidade contigo, Senhor. Fala através do nosso pastor Alisson, Senhor. Revela a palavra através das Escrituras, Senhor. Aquilo que ainda não foi revelado no seu coração. O Senhor revela, Senhor. E traga para nós. E, Senhor, sacia a nossa sede. Em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Espírito Santo, eu sou dependente de ti. Amigo verdadeiro, fiel e conselheiro em mim. Se eu estiver no mais profundo, se eu estiver sobre os montes, tu lá estás. Se dois ou três se reunirem, nossa lágrima cair, vou te encontrar. Espírito Santo, eu sou dependente de ti. Amigo verdadeiro, fiel e conselheiro em mim. Se eu estiver no mais profundo, se eu estiver sobre os montes, tu lá estás. Se dois ou três se reunirem, se a lágrima cair, vou te encontrar. Posso viver sem o teu amor, não posso viver sem o teu perdão, eu não posso viver
tua mão a me guiar. Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, eu sou dependente. Amigo verdadeiro, fiel e conselheiro em mim. Se eu estiver no mais profundo, se eu estiver sobre os montes, tu lá estás. Se dois lágrima cair, vou te encontrar. Não posso viver sem o teu amor. Não posso viver sem o teu perdão. Eu não posso viver sem a tua mão a me guiar. Não posso viver sem o teu amor. Não posso viver sem o teu perdão. Eu não posso viver sem a tua mão a me guiar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Estou correndo pra te encontrar e em teus braços vou me lançar, te oferecer minha vida a ti, pois o que darei pelo que fez. Estou correndo pra te encontrar e em teus braços vou me lançar, te oferecer minha vida a ti, pois o que darei pelo que fez. Te dizer da sua glória pra mudar minha história. Humilhado foi, tudo isso em meu lugar. Quem poderá me separar? Eu sou teu. Mais forte, diga: venceu até a morte pra ficar. Tudo
oferecer minha vida a ti, pois o que darei pelo que vem. Estou correndo, estou correndo. Te oferecer minha vida a ti, pois o que darei pelo que fez. Se dizer da sua glória, diga. Tá fora de tudo isso, poderá me separar. Eu sou teu pelo teu sangue, venceu até a morte pra ficar. Mais forte, diga, se desfez. Se desfez na sua glória, pra mudar minha história. Humilhado foi, assentado foi, isso é meu lugar. Poderá me separar de ti. Eu sou teu pelo teu sangue, venceu até a morte pra mim. Se desfez suas vozes, se desfez na tua glória. Humilhado foi, tudo isso em meu lugar. Quem poderá? Mais uma vez, suas vozes. Ele se desfez, lembre disso sempre. Não se desfez pra mudar minha história. Venceu, venceu, venceu. Se desfez, ele se desfez da tua glória pra mudar minha história. E humilhado foi tudo isso. Quem poderá me separar? Eu sou teu pelo teu sangue, venceu até a morte pra ficar perto de mim, bem perto de mim. Perto de mim, ele quer, ele quer, ele quer ficar perto de mim. Bem perto de mim. Eu me prostro, eu me prostro aos seus pés.
eu me prostro, eu me prostro aos teus pés, eu me prostro, prostramos a Ti, Jesus. Eu me prostro, nos rendemos aos Seus pés. Eu sempre, sempre, sempre. Salvador, meu Salvador, libertador, sua dor e o teu sangue me aproximou, meu se fez carne e habita em mim. Eu posso dizer que sou filho, e se sou filho, eu sou herdeiro, herdeiro de uma herança eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, por me ligar ao Pai. Obrigado, Jesus, por me ligar ao Pai.
faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que a tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei nada. Eu entrarei, sem mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Eu me rasgo por inteiro. Mais sorte, diga. Faço. Eu mergulho na minha, mas peço que a tua presença, e se eu passar, na tua fumaça, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar, e se eu passar, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei na tua fumaça. Eu entrarei longe do santo, sem mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? E quem já pisou santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Ele está aqui, Ele está aqui. Santo, diga noiva, santo, 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 santo,
nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, esconda. Talvez isso é tudo que você precisa essa noite. Ser escondido por Ele, se esconder nas asas dEle. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Diga! Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Esse é o som, e esse é o som, o carpinteiro batendo a porta. Deixa ele entrar. Esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E este é meu som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Dê lugar a Ele, dê lugar, dê lugar. E esse é meu som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Esconda-me em ti, esconda nas asas do seu amor. Precisamos de Jesus. Esconda-me em ti, esconda Nas asas do seu amor. em nos esconder. Esconda-me, preciso que tu me esconda-me nas asas do seu amor. Como eu amo o seu nome, diga. Como eu amo o seu nome.
amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Diga a ele, se declare. Como eu amo seu nome, Jesus. Tens o nome. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo é. Mais forte, diga. Tu santo, santo é o Senhor. Mais forte, diga. Tu és santo, santo é. Exalte o nome dele, diga. E tu és santo. Aleluia. Aleluia. Será que você pode orar ao Senhor? Levantar as suas mãos. Nós queremos orar pela sua casa, nós queremos orar pelo seu casamento, nós queremos orar. Nós vamos orar pela nossa família, por esse filho que está cativo nas drogas. Você que nos assiste, interceda com fé também pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família, por aquele que está escravizado nas drogas. Há um Jesus que pode todas as coisas. Há um Deus que é soberano sobre todo ser. Papai, no nome do Senhor Jesus, Tu és santo, como entoamos os cânticos aqui. Tu és perfeito. O Senhor é símbolo da perfeição, Senhor. Senhor, é símbolo do amor. Tu és o amor. Tu és a perfeição. E sabemos que a nossa casa, que o nosso lar, se ela for do Senhor, se nós clamarmos por ela nessa noite, Senhor, se nós cremos que o Senhor pode tudo, Senhor,
e a nossa fé, Senhor, for voltada no Senhor, nós sabemos que vamos ver respostas que vêm do alto, respostas que vêm do céu. Papai, cuida da nossa casa, Senhor, cuida do nosso ser, cuida daqueles que nós amamos, aqueles que nos assistem, Senhor, que as famílias estão passando por dificuldades, estão em brigas, estão em problemas financeiros, estão em contenda de todo tipo. Que a fé deles se una à nossa nessa noite, e que ela possa receber aquilo que nós vamos receber do Senhor. Abençoa o nosso culto de uma forma ainda maior. Vem sobre a nossa casa de uma forma mais poderosa, papai. Nós te amamos, declaramos a nossa fé no Senhor. A nossa esperança se encontra em ti, Senhor. Nossa fé, a nossa confiança e as nossas lágrimas se voltam a ti nessa noite, papai. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga aleluia. Glória a Deus. Será que você pode cumprimentar quem está do seu lado? Dizer que bom que você veio. Quem está atrás de você, na sua frente, que bom que você veio. Glória a Deus. Aleluia. Você pode tomar seu assento. Aleluia. Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. Deixa eu aproveitar já, quando você abre a sua Bíblia comigo, em Zacarias, profeta Zacarias, capítulo de número 8. Eu quero falar algumas coisas com vocês. Eu quero falar que quarta-feira agora, o nosso povo, a nossa igreja entra nos 30 dias de jejum e oração em favor do encontro com Deus, amém? Então já entra nessa vibe aí, já jejua, já faz seu sacrifício. Nós também já começamos a ser enviados para o Casa de Paz, um projeto que a nossa igreja tem de ir nos lares e abençoar. São 7 semanas, a duração é de 20 minutos a 30 minutos no máximo. Então, se você também que nos assiste quer, é só entrar em contato com a igreja, nós vamos até vocês. Nós temos testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito através do Casa de Paz. E nós temos também o SOS Casamento. Se você precisa de um up no relacionamento a dois, quero convidar você também a abrir o seu coração junto com o seu cônjuge e receber. São 10 lições, são poderosíssimas, é coisas também de meia hora, mas ela, além dos ensinamentos, ela tem os exercícios para os casais, que é onde faz toda a diferença. É top, é show. Também quem nos assiste é só dar um ok, dizer eu quero Casa de Paz, eu quero SOS, nós entramos em contato com vocês. Então não esqueça, nós vamos entrar em jejum, 30 dias, jejum e oração, em favor do encontro com Deus. Eu ia passar o vídeo, mas estão recuperando aí. E também sábado agora, nós temos o culto dos adolescentes, dia 26, início às 18h30, com o tema Pare, Pense e Siga. Está muito show. Vai lá na fanpage, você vai ver o que está falando. Não deixa de trazer seu adolê, seu vizinho que é adolê, seu sobrinho, seu neto, seu tio, seu pai, enfim. Eles têm as danças, tem sido sensacional o grupo de dança dos adolescentes. E para finalizar, eu quero falar da nossa conference, Fire Conference. Também o vídeo está na internet, mas a gente ainda não consegue passar aqui hoje. Mas eu quero falar para ti. Nós estamos com o Felipe, já está passando aí, eu que não estou enxergando, já, até o final arruma isso aqui, beleza. Então a gente tem uma conferência poderosa, o Felipe está vindo, é entrada franca, você não paga nada, vai ser show. À noite também nós já fechamos com o food truck, vai ter aqueles hambúrguer artesanal, vai ser show, vai ser uma noite para marcar a sua vida. Marca um amigo seu, compartilha o vídeo lá, clica, chama e vai junto que vai ser bênção. Amém?
Zacarias capítulo de número 8, versículo de número 12. Zacarias capítulo de número 8, versículo de número 12 diz assim: olha que palavra poderosa que Deus deixa para nós. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. E eu farei com que o restante deste povo herde tudo isso. Poderoso ou não é poderoso? Eu vou ler de novo, achei fantástico. Diz assim: porque haverá semente de prosperidade. Essa palavra é de Deus. Essa palavra é o próprio Deus que está dizendo que haverá semente de prosperidade. A vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, mas os céus darão o seu orvalho. E farei com que o restante deste povo, quem que é restante do povo, que é povo de Deus aqui? Ele está dizendo que o restante deste povo, eles vão herdar tudo isso. Olha que palavra poderosa. Eu quero me atentar em alguns versículos, em alguns pedaços do versículo para falar desse momento da nossa oferta, desse momento tão nobre, que é sustentar o projeto de Deus na face da terra, onde Deus tem impactado as famílias, tem liberto, tem tirado dos vícios, tem abençoado, tem feito tantas coisas. E tudo isso é fruto de nós que assumimos a responsabilidade no reino de Deus. A Bíblia diz que haverá semente de prosperidade. A palavra de Deus está dizendo que, e se você parar para pensar sobre o poder da semente, ela em si, quando é lançada no solo correto, no solo que produz, a semente está dizendo de colheita futura. Então, se nós parássemos e ouvíssemos apenas, e haverá semente, só aqui nós iríamos, uau, quer dizer que nós teremos colheita para o futuro. Mas a palavra do Senhor está dizendo, haverá semente de prosperidade. Ou seja, mais do que uma garantia, é uma garantia onde a prosperidade vinde da parte de Deus. Então quero convidar você, assim como eu, a segurar na sua mão a sua semente. A semente que você vai plantar, mas é a semente que nós iremos colher. A Bíblia diz que aquele que semeia, esse também colhe. Aquele que semeia com abundância ceifará. Aquele que semeia em pouco também ceifará. Então o poder da semeadura está sobre nós. Isso eu acho fantástico. A prosperidade está sobre Deus, mas o tanto que nós queremos desfrutar está relacionado à nossa fé, do tanto que nós entregamos, do tanto que nós entendemos e doamos e somos generosos para Deus. Então queria convidar você, assim como eu, segurar na sua mão a sua oferta. Nós vamos santificar as nossas ofertas. Nós vamos abençoar essa semente, crendo que essa palavra de Zacarias está dizendo que haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, o céu dará o seu orvalho, e Deus fará com que todo o seu povo herde toda essa promessa. Segura comigo na sua mão a sua oferta. Se você precisa, tem envelope na sua lateral. Se você é mais moderninho, lá no fundo, a gente tem a moderninha que faz parte do encontro com Deus. Segura na sua mão. Papai, no nome do Senhor Jesus. Essa palavra é poderosa, essa palavra foi o Senhor que declarou, que nós herdaríamos tudo isso. Há uma promessa do Senhor sobre a nossa vida, e é esta promessa que nós baseamos, fincamos a nossa estaca de fé, e cremos, Senhor, que a semeadura fala de colheita, mas a sua semeadura fala de prosperidade, de cuidar do futuro, e por isso eu te peço a bênção do Senhor sobre essas mãos que ofertam agora, essas mãos que doam, que o seu coração generosos aqui, aqueles que entenderam que é desfrutar da fidelidade com o Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe essa semeadura. Papai, aqueles que nos assistem, que querem semear, que eles possam procurar as nossas igrejas, eles possam contribuir, e a mesma graça venha sobre a vida deles. Assim nós oramos, e assim nós abençoamos, santificamos a semente, e santificamos aquele que semeia, tanto oferta
como ofertante. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode trazer aqui na frente, assim como a gente tem o costume. Nós entregamos no altar, diante do altar. E todas as vezes, vem cá que eu vou te ajudar. E todas as vezes que você for semear aqui, ó. E todas as vezes que você for semear, você entrega agradecendo ao Senhor e declarando: essa semente que eu coloco aqui, ela vai germinar muito e eu vou ter uma colheita poderosa. Sempre em nome de Jesus. Amém? Quero conhecer você que está conosco pela primeira vez, deu certo? Obrigado, Paulo me salvou aqui nessa noite. Aleluia. Bom, quero conhecer você que está aqui pela primeira vez. Nós temos uma lembrança para você. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui do lado esquerdo pela primeira vez? Tem um casal, tem uma família, Deus abençoe. Tem mais alguém aqui no meio pela primeira vez? Tem alguém do lado direito pela primeira vez? Tem do lado da outra família, Deus abençoe. Nós temos uma lembrança para você, só fica a mãozinha levantada. É um pequeno gesto de amor. Pode não ser muito para quem recebe, mas para a gente que dá com amor é com muita alegria e satisfação. Tem um pessoal aqui na frente, ó, do lado. Fica com a sua mãozinha chegando aí. Isso, chegou? Você pode preencher no final só para a gente saber como a gente está cuidando dos amigos, dos nossos amigos. E a gente tem uma frase que a gente gostaria de declarar para você. Vocês estão pela primeira vez, gostaria que olhasse lá no fundo, está escrito assim: seja bem-vindo a essa nova família, Ministério Vida Plena. Sejam muito bem-vindos, viu? Você pode cumprimentar quem está do lado aí, na frente, atrás, amém? Abra comigo essa Bíblia na epístola de Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. Põe o fundo para mim, aleluia. O vídeo eu vou pôr no final, tá? Obrigado, pode deixar aí, pode descansar se quiser aí, deixa ele no Fire aí, vai ser bênção. No final a gente passa, muito obrigado. Eu também não estou vendo se é o Fire, se é o encontro, quem que está aqui? Ah, o Fire, ótimo, beleza, o encontro a gente passa depois. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3. Ô Cauê, põe o fundo para mim aqui. Beleza? Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 13. Vamos orar ao Senhor? Pai, no nome do Senhor Jesus, gratidão é o que nós podemos falar nesse lugar. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo na vida de cada um. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo na vida daquele que nos assiste, daquele que nos ouve. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ainda que possamos estar passando por situações não muito favoráveis, sabemos que ela está construindo o nosso caráter cristão. Sabemos que ela está nos levando para buscar mais o Senhor. E quanto mais buscamos o Senhor, mais ganhamos. Então toda situação ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, porque ela é sua vontade. Que nessa noite possa voar a sua unção sobre nós, possa descer o orvalho do céu sobre cada coração aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo crie o ambiente para que a sua majestade e glória se assente e manifeste naquele lugar e neste lugar. Pai Santo, envia anjos que acampam aos nossos redores, tocando com brasas vivas do altar sobre a nossa vida, a ponto de tirar todo e qualquer tipo de pecado. Envolva-nos na sua graça, na sua glória e no seu amor. Que todos nós, aqueles que nos ouvem, nós que estamos aqui, possamos ser tocados por esta palavra nessa noite. Que o Senhor venha manifestar o seu querer sobre a nossa vida. Assim nós oramos e nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 13 ao 14 será o texto a qual nós iremos ler. É uma carta aos Colossenses, a igreja que se encontrava em Colosso,
A cidade de Colosso, ela ficava entre duas cidades muito conhecidas. Uma delas é Laodiceia, a qual inclusive é citada no livro do Apocalipse. A outra era Hierápolis. Essas duas cidades tinham a distância aproximadamente de 5 quilômetros entre uma e outra. E entre elas encontrava uma cidade menor, chamada Colosso. Tanto Laodiceia como Hierápolis eram umas cidades grandes, contemporâneas, cidade a qual todos gostariam de viver e estar lá. Mas o que acontecia entre essas duas cidades, ainda que era muito próxima, é que havia uma disputa, tanto econômica como cultural e social. E uma queria sobressair da outra, e uma queria ser melhor do que a outra. Em contrapartida, no meio dessa história, encontrava uma cidadezinha menor, que carregava parte dessa cultura de querer ser maior, parte dessa cultura de não aceitar ser menor. Essa rixa e essa competição e essa rivalidade faz com que Paulo comece a trazer algumas instruções também para a igreja situada em Colosso. Então, em Colossenses 3,13, começa dizendo: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O apóstolo Paulo começa a desculturar aquele povo, tirar aquilo, e começa a dizer: vocês que vivem em Cristo não fazem parte dessa cultura. Vocês que um dia decidiram caminhar com Jesus Cristo, essa cultura não pode estar mais sobre vocês, muito pelo contrário. Vocês precisam suportar uns aos outros. Vocês precisam perdoar uns aos outros. Aliás, uns aos outros é a mensagem de qualquer evangelho de Jesus. Tudo está relacionado a pensar em outro muito antes do que pensar em nós mesmos. E ele continua dizendo: se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo, ele dá um exemplo de como fazer. Ele diz: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E aí ele fecha com chave de ouro dizendo: sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ele começa dizendo no versículo 13: suportando-vos uns aos outros. Essa palavra suportar no grego é enekomenoi. E essa palavra tem um significado poderoso, porque enekomenoi é suportar. É suportar o cristão, o respeito e o dever de cada cristão em ter que aguentar em amor, tolerar com paciência aquele que ele considera mais difícil de se relacionar no corpo de Cristo. Então essa palavra não é apenas dar suporte para alguém, como alguns querem dizer, e eu sou contra. Não, a gente precisa dar suporte para aqueles, é verdade. Mas a palavra, a origem, enekomenoi, está dizendo que em amor, em paciência, nós devemos considerar e devemos tolerar aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E não acredito só do corpo de Cristo, mas todos aqueles que estão à nossa volta. Quer seja na nossa casa, quer seja no emprego, quer seja na empresa, na faculdade, na sociedade, no vizinho, afinal de contas. Nós que ouvimos a palavra de Deus, precisamos a menos ser parecido com aquele que enviou essa palavra, amém? Existem duas coisas na Bíblia que Deus chama a atenção daqueles que se consideram mais fortes. Romanos vai dizer, em Romanos 15:1, ele diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos e não agradar a nós mesmos. Diga para quem está do seu lado, entendeu? Só para não fazer acepção de pessoas, vira para o outro lado e diga: entendeu?
Então a palavra está dizendo que nós não podemos agradar a nós mesmos, mas nós devemos suportar em amor. Só que Paulo vem para um outro lado, dizendo que nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Mas nós precisamos entender que existem duas coisas então que a Bíblia fala sobre aquele que está forte. A Bíblia diz que aquele que está forte deve vigiar. Vigiar para que não entre em tentação e venha praticar, após tentado, o ato pecaminoso. Então a primeira coisa que Deus espera de você e de mim, que se considera estar um pouco mais forte que alguém, Ele diz então, se tu está forte, então vigie para que não caia. A primeira coisa que Deus espera de cada um de nós é que vigiamos. A segunda coisa que Deus espera daqueles que se consideram estar melhor, estar mais acima, estar mais na graça, estar mais na fé, mais tempo na caminhada com Deus. Ele diz que nós devemos suportar, enecomenoi, tolerar, suportar, aguentar firme, em amor, a fraqueza daqueles que caminham na fé. E é preciso ressaltar que muitas vezes as fraquezas de alguns, elas são momentâneas, elas são curtas, e nós podemos perder a grandeza de caminhar ao lado de alguém que tem muito a acrescentar nas nossas vidas. As pessoas são capazes de algum momento, pela falta de vigilância, ou por algum momento qual, ela ter o seu momento de fraqueza. Mas nós precisamos entender que o momento de fraqueza não pode apagar a história que alguém escreveu do seu lado. Eu vou repetir, a fraqueza momentânea não pode liquidar, anular, cerrar, terminar a história que alguém construiu na sua vida. A definição de momento e história: momento é um espaço de tempo indeterminado, mas é breve. Quanto que história é um conjunto de conhecimentos relativos ao passado e ao presente da pessoa. E as outras, em outras palavras, conhecemos quem é, ou como age, ou como é aquela pessoa. Então tem um momento, mas tem a sua história. Algumas pessoas têm belas histórias, construíram grandes coisas, mas aliás, em algum momento nós esquecemos as suas histórias. Nós nos atracamos, nós nos detalhamos apenas no momento. Lembra de um homem chamado Davi? A sua história é fantástica. Libertou a nação. Enquanto um filisteu se levanta contra todos e todos com medo, esse homem se levanta e liberta a nação. Quando ele cumpre a promessa, quando a promessa de Deus cumpre na vida dele, ele se torna rei, ele organiza a adoração. Nenhum outro rei tinha feito isso, mas ele fez isso. Ele organiza a adoração. Ele constrói um palácio. E ele adora tanto Deus, que após a construção desse palácio e perceber que ele vivia numa estrutura gigantesca, linda, poderosa e cara, ele começa a pensar como ele não deveria construir a casa de Deus. Ele adorava tanto Deus com a sua harpa, que através disso ele tinha a capacidade de expulsar demônio, inclusive na vida do seu sogro Saul, quando ainda não era seu sogro, o rei Saul. Foi quem mais venceu batalhas. Mas ele fez uma coisa nobre. E essa eu quero que você venha comigo na Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 22. Davi constrói uma história diante de todos. Em 1 Samuel 22, do versículo 1 ao versículo 2,
você vai ver um Davi motivando pessoas que foram excluídas, pessoas que foram rejeitadas. Diz assim, 1 Samuel 22, do 1 ao 2. Então Davi se retirou dali, e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ter com ele. Versículo 2. E ajuntando-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E como era com ele uns 400 homens. Ele pega os rejeitados, ele pega os excluídos. Ele pega homens desgostosos de vidas, para os dias atuais, homens que pensavam em dar uma fase final na sua vida. Era alguém que ajudava alguém. Ele tinha uma história. E a sua história é bonita. Mas houve na vida dele um único momento. Ele faz o que ele não devia ter feito, que nenhum ser humano deve fazer. Ele vai à prática do adultério. Esse foi o momento de Davi. Quando nós olhamos para, se nós não tomarmos o cuidado, nós anulamos a história. Alguém que organizou a adoração, alguém que venceu as maiores batalhas, alguém que libertou uma nação. Ele se torna o presidente daquela nação, mas em um instante, por algum minuto, por um simples momento, apagamos a sua história. Olhamos de novo para um homem chamado Moisés. Também teve uma história poderosa. Primeiro ele escapa da morte quando ainda era bebê. Como não se lembrar disso? Descer um rio num cesto de junco, aonde era lotado de crocodilo e não ser alimento deles. Chegar num palácio e depois se tornar príncipe daquele lugar. Só aqui a sua história seria linda, mas ela não para por aqui. Ele vê Deus se manifestar numa sarça que não se consome. E Deus começa a falar com ele através de uma sarça que não se consumia. Só até aqui seria uma outra história fantástica da vida de alguém. Mas ele não para aqui. Quando você olha para ele, ele vai libertar um povo, ele abre o mar vermelho. E o povo atravessa de pés enxutos. Que poder fantástico. Que história maravilhosa se nós olhássemos para isso. Ele organizou as leis de conduta moral e social. Ele organiza a vida do povo. Ele cuida do povo. Ele passa 40 dias no monte de Horebe com as tábuas da lei. Ele vê Deus escrever as próprias leis. Ele ora para o céu descer o maná e a comida desce do céu. Que cara fantástico. História bonita. Mas ele teve um momento. A Bíblia não registra se ele fez isso premeditado. A Bíblia não registra se ele veio com um coração de ira. A Bíblia diz que enquanto ele olhou e viu que 2 homens se agarravam, ele foi separar. A Bíblia não registra por que ele mata esses homens. Se ele mata por pura ira, por pura vingança. Se alguém tentou e lutou contra ele, ele se defendeu, mas o que aconteceu, aconteceu. Houve um momento na vida dele. E é por isso que nós precisamos ser flexíveis. Porque hoje você pode estar super bem na sua história. Hoje eu posso estar muito bem na minha história. Mas ninguém aqui, e nem quem está nos assistindo, está livre do seu momento. Um dia o momento pode nos pegar de surpresa. Davi fez tudo, mas teve o seu momento. Moisés fez muito, mas teve o seu momento. A Bíblia diz que Jesus vem chamar alguns. E como eu gosto de ver a vida de Pedro, ele também teve a sua história. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, para a sua história, esse homem anda sobre o mar. Ninguém fez isso. Nenhum dos discípulos teve essa coragem. Ele teve.
Ele foi o único que até então recebe a revelação de quem é Jesus. E ele vai dizer, tu és o filho. Quando Jesus pergunta, o que eles estão dizendo que eu sou? E quando todo mundo dizia tudo, ele diz, não, eu sei, tu és o filho de Deus, do Deus vivo. Então ele recebe uma revelação. Ele foi um dos 3 que presenciou a transfiguração de Jesus. Pedro, João e Tiago. Ele estava junto. Jesus chama ele para pertinho. E ele vê coisas que ninguém viu. Ele foi um dos apóstolos mais poderosos que a Bíblia registra. Queria eu, somente 2 domingos, converter no primeiro 5.000. E no segundo domingo 3.000. Foi isso que ele fez em 2 mensagens. Isso foi a história de Pedro. Mas ele teve um momento. Ele vai negar Jesus. E ele vai negar Jesus porque Jesus já tinha dito que ele iria negar. E ele de maneira alguma, e depois isso acontece. Porque o que Pedro não tinha entendido, que embora ele tivesse uma história bonita, embora ele tivesse a sua história com Deus, ele não era livre do seu momento. Ninguém que está aqui dentro, ninguém que está assistindo está livre do momento. Ele foi fantástico, cara, só de andar nas águas junto com Jesus. Eu não sei você, eu gosto de ir na praia, colocar o barrigão na prancha e dar umas mexidas. Eu já acho uma delícia quando eu mais afundo do que ando para frente, mas eu acho legal quando aquilo consegue me empurrar para frente. Eu fico imaginando que topa os caras que é surfista. Aquela sensação de liberdade. Agora pensa andar sobre as águas. Que sensação diferente que não deve ser. Ainda mais quando só Jesus conseguia fazer aquilo. Mas ele teve. Ninguém escapa do momento, ninguém está livre do momento. O que falar de um homem chamado Ezequias, o rei Ezequias. Ele era um garoto quando ele assume a presidência da nação. Ele tinha 25 anos. Governou por 29 anos. Israel havia se debandado contra Deus. Israel tinha pecado. Israel estava debaixo de domínio. Ele estava sobre um monte de problema. Ele era um menino. Porque com 25 anos, para você governar uma nação, não vai me dizer que tu é um homem formado, que para mim ainda é um menino. Não tem experiência nem da família. Eu conversava no meu discipulado com o pastor Dário e a pastora Velha, falava que a experiência que eles têm de filhos de 30 e poucos anos eu não tenho, eu tenho até 18. Que as experiências deles somam muito. Agora ele não tinha experiência e ele assume. No primeiro dia que ele assume o seu reinado, ele repara as portas e purifica a casa e o templo de Deus. Ele restitui os sacerdotes. Você já parou para pensar? A nação não adorava mais a Deus. No primeiro dia que ele assume, ele diz, eis, a partir de hoje existe um Deus para essa nação. A partir de hoje nós seremos guiados por aqueles que nos criou. Ele reconstrói, ele institui a adoração de volta, ele reintegra os sacerdotes e os levitas nos seus ministérios. Fantástico. Além disso, ele combate a idolatria em Judá, proibindo o culto aos deuses pagãos. Ele também determina que fosse destruída a serpente de bronze que foi construída por Moisés, onde o povo começava a se idolatria. Essa foi sua história. Mas ele também não escapou do seu momento. Um certo dia, o rei da Babilônia vai visitá-lo e ele começa a olhar. E começa a mostrar as riquezas que o palácio tinha. Ele fez tudo certo, irmãos. Ele faz o povo voltar para Deus. Ele restitui o culto naquela nação. Ele assume o governo daquela nação. Ele faz tudo certo. Mas em um único momento, ele começa a mostrar
as riquezas que ele possuía. Deus envia um profeta, o profeta Isaías. E o profeta Isaías vai falar para ele: olha, arruma a sua casa, porque você vai morrer. Agora, o que eu acho fantástico é que ele faz ao contrário. Ele invade o céu com as suas orações. E eu quero que você abra comigo para acompanhar nessa riqueza do texto. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo de número 3. 2 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 3 ao número 4. Olha que fantástico. Ele vai dizendo assim: ah, Senhor, suplico-te, depois de receber esse decreto, ele diz: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e eu fiz o que era bom aos seus olhos. E chorou Ezequias muito. Versículo 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do palácio, veio a palavra do Senhor dizendo, e aí depois você vai ver esse texto em grandeza, o Senhor vai acrescentar na vida dele 15 anos a mais. O que acontece aqui é que Ezequias, ele vai falar para Deus: Deus, lembra da minha história. O que eu acho fantástico em Deus é que Deus está sempre tentando apagar o momento para construir as histórias. E nós queremos apagar a história para revelar apenas o momento de alguém. Nós precisamos fazer como o texto foi lido no início. Além de suportar, entender que o amor é o vínculo da perfeição. Quando eu olho para um texto, eu também não posso deixar de mencionar a respeito de Jesus e a mulher apanhada em adultério. Essa mulher foi apanhada em adultério. E aqui também foi o contrário. Ele perdoou o momento para ela construir-se a sua história. Pois é assim que Deus faz. Você erra por um momento, e Ele te perdoa para você continuar com a sua história. É assim com Deus. E é assim que nós temos que ser com as pessoas. Ninguém pode apagar a história de ninguém. Nós não temos esse direito. Nós precisamos entender que todo mundo tem o seu momento. Todo mundo tem o seu defeito. Todo mundo levanta um dia de um jeito errado e fala o que deveria ter vigiado, mas não vigiou e falou. E palavras não voltam depois que ela lançou. Alguém em algum momento toma uma atitude que, sem pensar, no calor da emoção, ele tomou. Nós não podemos apagar o momento e precisamos lembrar da história. Não dá para apagar o momento, mas dá para suportar o momento. Diga para quem está do seu lado: é simples. Precisamos suportar. Se nós não entendemos isso, nós entramos em choques e complicamos as coisas. Quantos pais, o dia que você for pai, você vai lembrar disso. O dia que você for mamãe, você vai lembrar disso. Você não tem noção das noites que seus pais já perderam para que você pudesse dormir. A Mariana me ajudou muito. Passar horas orando a Deus para fechar a boquinha daquele neném. Foi a que mais, até hoje ela é a que mais fala. Quando a gente olha, você não percebe o tanto que o seu pai já fez. Quantas coisas você come e eles deixam de comer para você comer. Quantos passeios você vai, e eu fui, e onde eles ficaram e sacrificaram as suas férias. Quantos encontros com Deus você vai e seus pais ficam em casa para você poder ir. Mas é só eles fazerem algo
Nós apagamos a história dos nossos pais. Nós esquecemos o que eles fizeram com a gente. Nós olhamos hoje e parece que está na moda isso. Todo mundo querer tirar a vida. Eu não sei porquê. O mundo está, a Bíblia já diz que o mundo esfriaria. Mas eu não sei por que a velocidade tem sido tão maior na nossa geração. Essa geração que tem tanta informação, mas ao mesmo tempo falta tanta coisa. Hoje não basta só algumas pessoas tirar a vida. As pessoas que professam a fé em Jesus começaram a tirar a sua vida. Nós olhamos, nunca vi tanto pastores. Pessoas que são um exemplo do rebanho. Pelo menos o verdadeiro pastor é para ser. O que não é verdadeiro é lobo, mas não mistura isso não. Mas vamos falar de pastores. E aí eu vejo reportagem dizendo assim, e não é no mundo cristão, eu vejo fora. E está dizendo, pastor tira a vida deixando de ser exemplo para os seus fiéis. Eu comecei a pensar na história desses homens. Eu sei que eles estão tendo seus momentos. E eu não vou entrar em mérito aqui, porque eu também não concordo. Mas eu não quero falar do momento, eu quero ressaltar a história. Eu imagino quantos deles ficaram noites sem dormir, porque eu posso falar de mim. Preocupado com a igreja. Enquanto as ovelhas dormiam, o pastor ficava acordado. Quantos casamentos esse homem não influenciou? Eu fiquei pensando quantas vidas estavam acorrentadas nas mãos de Satanás. E através do poder de Jesus, orado por esse homem de Deus, aquela vida talvez está até hoje produzindo fruto. E pode ser até um pastor. Eu lembro da história de um homem, que ele foi fazer a minha libertação, quando eu era cheio de demônio. Esse homem depois se levanta e colocam ele como pastor de uma igreja. Lá na frente a sua família racha. Ele vai embora com outra mulher, inclusive. Isso foi seu momento. Mas a história dele está aqui em cima do altar. Talvez ele nem saiba disso. Talvez ele nem está escutando isso. Talvez ele nem saiba nem o fruto que eu me tornei. Deus me tornou. Quando eu olho para esses homens que um dia fizeram muito pela igreja, padeceram coisas para que a igreja vivesse o seu auge, renunciaram à sua vida particular, para que a igreja fosse projetada. E como apagar a história desses homens? Por causa do momento? Quantas vezes eu vou falar de mim, se nós formos parar no momento, nós vamos ter problema. Porque um dia um de nós pode ter o seu momento. E nós não podemos apagar o que nós construímos como história. Você não pode tirar alguém que te ajudou a te fortalecer na fé, e por causa de algum mal entendido, ou mal colocado, ou mal interpretado, nós anulamos, nós rejeitamos, nós apagamos a sua história, por causa apenas do seu momento. Nós não estamos sendo coniventes em dizer, você precisa passar a mão no erro deles. Não! A Bíblia não mudou. Pecado é pecado e erro é erro. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de nós não chutarmos. De nós, você pode
você pode até caminhar por uma outra rota. Isso não é problema. Mas nós não podemos deixar de agradecer aqueles que um dia construíram histórias na nossa vida. Pessoas que somaram, que fizeram, que transportaram para nós algo que era poderoso e algo que era bom. Nós podemos ser passados por situações adversas na vida. E a maior dor, ela vem de pessoas que são mais próximas. Aliás, as frutas que mais são apedrejadas é porque as pedras estão mais próximas. As dores são maiores, geralmente de pessoas que estão mais perto. Se você caminhar na rua, por exemplo, e alguém olhar para você e dizer: "Ô, seu feio!" Ele diz: "Ô, esquisito, nem te conheço." "Ô, seu não sei o que tem." Você fala: "Não é nem comigo, não vou nem dar atenção." Mas quando você está perto de alguém que você ama, quando você está perto de alguém que você tem um quê a mais, eu sei que isso produz dor. Eu sei que isso causa. E todos nós passamos por isso. E ninguém está isento disso. Porque a única coisa que o coração não é blindado. A única coisa que dá para blindar é carro. Você manda instalar um negócio grosso, sei lá, a prova de, nem sei se consegue ser a prova que os armamentos estão cada vez mais fortes, mas um exemplo, você consegue, mas ninguém blinda coração. Ninguém blinda um sentimento. Ninguém espera não ser correspondido ou ser maltratado, eu sei. Mas não podemos anular as histórias. Tem familiares que não conversam mais. É filho que não conversa mais com a mãe. É filha que não conversa mais com o pai. Só porque o pai falou, ou colocou mal colocado, ou no momento que deveria ter segurado para falar. Famílias que não se encontram mais no final do ano, porque foram colocadas coisas, e isso e aquilo. Pessoas que atravessam a rua do outro lado, porque preferem não estar na mesma calçada que alguém. Mas que alguém um dia te ajudou e nos ajudou. Nós não estamos dizendo que você é capacho, que hoje você fica no chão e deixa todo mundo te pisar. E não, mas a Bíblia diz que eu tenho que oferecer outra face. Ei, a outra face é uma coisa, e ser capacho é outra coisa. Oferecer o outro lado é você oferecer a oportunidade da reconciliação, do perdão. Mas o que nós não podemos fazer é riscar. Tem gente que a nora falou algo para a sogra, e aí eu não quero mais saber dessa menina, nunca mais recebo na minha casa, e por causa disso o filho sofre, mas não pode pisar, porque ele recebe um outro peso dentro da sua casa. Porque um dia, aquela pessoa que jurou amor por você, jurou fidelidade em palavras com você, ela transferiu e ela foi viver o seu momento. Mas porque colocou isso, porque colocou aquilo, da maneira que falou, ou que deixou, um olhar mal encaixado, uma cara mal, o negócio mudou. Mas a Bíblia está todo o tempo dizendo que nós devemos, sobre tudo isso, revestir-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Nós precisamos lembrar daqueles que foram salva-vidas para as nossas vidas. Aquele momento foi importante para nós. Tudo que fizeram o máximo que podiam dar. Eu vejo relato, eu vejo histórias de aquela vozinha que andava de sandália havaiana. Aquela vozinha que cuidou quando ninguém quis cuidar daquela pessoa.
Ela foi abandonada, ela foi largada e a avó acolheu. A avó foi o sustento dela. A avó, chinelinha havaiana, embora hoje o havaiana está na moda. Mas na minha época não, que eu sou novo, lá, bem lá. Meus pais contavam, meus avós contavam. É do tempo do quichute, negão. Do Conga, te conheço. Então, a vozinha acolhia aquela dificuldade, nem ler direito. Mas um dia, aquela pessoa quis se relacionar com alguém. Mas aquela avó disse. Aí por causa do que ela disse, que fulano de tal não era para ela. Deixamos. Apagamos. Neutralizamos o que tinha vivido como história. Como alguém que nos acolheu, como alguém que nos ajudou. Eu quero convidar você a só dar uma olhadinha em nossas voltas. Pessoas que fizeram história. E olhar para você se hoje você não está vivendo um momento, mas que você está achando que é a sua história. Às vezes você é história para você, mas você tem algum momento com alguém lá atrás. Sabe por que Jesus ele começa a escrever na areia? Aquela menina foi apanhada em adultério. Porque eles não queriam apagar aquele momento. Mas Jesus queria escrever a história dela. Essa mulher se torna uma daquelas que está debaixo da cruz. Quando todo mundo está negando, ela não negou. Quando ninguém queria mais seguir, ela estava chorando e queria viver com ele. Quando todo mundo estava com medo do Império Romano, ela estava disposta de morrer junto. Mas ela teve o seu momento. Mas Jesus fez para que ela perdesse o momento para escrever a história. O que Deus está tentando nos falar hoje. Eu sei que alguns fizeram momentos com você. Fizeram os momentos conosco. O problema é como nós vamos lidar com esse momento. A Bíblia está dizendo, revestivos do amor. Não é fechar o sentimento. Você pode não andar mais. Você pode não... Você fala, cara... Porque eu sei de relatos que o irmão deitou com a cunhada... E aquilo virou um problema na família. A sua família... Talvez você está me escutando... E aquilo fica como, então eu vou viver? Não. Tem momento que é difícil demais. Mas ainda assim a Bíblia está dizendo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Tudo bem, não dá? Não dá para sentar. Não dá para chegar logo de cara e dizer, eu sei. Mas dá para não fechar o coração? Dá para entender que é um momento? Dá para entender que nós temos história e eles também têm história. E hoje eles têm um momento deles e nós podemos ter um dia. E Deus nos livre disso. Acontecer o nosso momento. E se nós não tomarmos cuidado, alguém pode tentar apagar a nossa história. Eu quero quase finalizar dizendo para vocês. Talvez muitos que hoje olham para o seu momento. Se conhecesse a sua história, talvez eles aplaudissem. Mas hoje o que eles estão só te vendo e conhecendo, talvez seja apenas o seu momento. Mas eu quero convidar você nessa noite a pedir mudança em Deus, para que você possa olhar para alguém e lembrar a sua história. Alguém que te ajudou, alguém que te fez bem, alguém que só quer o seu bem, mas falhou. Mas um dia, essa pessoa construiu uma história, ela te impulsionou, ela te ajudou.
Na caminhada da fé, muitas pedradas eu já tomei. Eu já aprendi como não fazer, já foi uma bênção para a minha vida. Alguém que te prejudica, ele te ensina a você não fazer igual o que ele fez. Mas ainda assim, eu consigo lembrar de coisas que eu guardo e pratico nos dias de hoje. O momento doeu, mas a história também foi boa. Mas eu não consigo mais caminhar, pastor. Mas consegue lembrar da história boa? Consegue pelo menos entrar e lembrar da história boa? Consegue não ter aquele peso mais dentro de você? Consegue enxergar que o momento chega para todo mundo e homens de Deus falharam? Mas ainda assim, Deus continuou a história com Davi. Ainda assim Deus continuou a história com Ezequias. Ainda assim Deus continuou a história com Pedro. Ainda assim Deus continuou a história com Moisés. E ainda assim Deus quer continuar a história dele na nossa vida. Ainda assim Deus quer continuar a história dele no seu chamado. Deus está te convidando hoje, ei, lembre da história. Pare de se apegar apenas ao momento. Pegue na história. Um dia alguém orou por você. Alguém ajudou você, perdeu noites. Depois apedrejou você. Machucou você. Mas um dia ele fez história. Então vamos nos revestir do amor, que é o vínculo da perfeição. Pastor, mas não dá para apagar o momento, hein? Não tem amnésia, não existe amnésia. Apagar isso é ter amnésia. Não, Deus não está te convidando a apagar isso. Deus está te convidando a neutralizar a dor disso. É diferente. Pode mudar a sua vida a partir de hoje. Você pode sair desse lugar lembrando da história. E não só ficar lembrando do momento. O momento é curto e já passou. Se agarre na história que Deus quer para a sua vida hoje. E se você olhar, muitas vezes você foi momento na vida de alguém. Eu machuquei alguém, você machucou alguém. Mas nós reconhecemos. E Deus nos deu uma chance. E nós estamos querendo construir a nossa história. E se você está comigo nessa noite, e se você quer continuar escrevendo a sua história, lembre que você já teve o seu momento. Que Deus perdoou e te levou para ter sua história. Então é noite de perdão. Então é noite de libertar essas vidas. E lembrar apenas de histórias e viver a sua história. Feche seus olhos comigo. Comece a falar com o papai. Comece a entender as histórias. Todo mundo tem um momento, mas também tem a sua história. Não prenda só no momento, porque tem história de Deus por aí. Oh, Papai, no nome do Senhor Jesus, que os meus olhos vem sobre nós, possam ver. nos faz ter a nossa história. Em tuas promessas, Apague os momentos, Senhor, de dores. meu coração Liberta-nos essa noite. ansioso está. Eu espero em ti, Senhor. Se não dá para caminhar porque você sabe que vai machucar de novo, ok, Está ferido, mas dá para perdoar, não dá? Dá para não ter o peso, não dá? tu me sararás. Como fazer isso? Lembre então pelo menos de coisas boas. E se tudo está Mas eles só me fizeram mal. Então lembra que se você está ouvindo essa história, Deus está lembrando de você. Já é coisa boa demais. Oh Deus, eu descanso, Senhor. descanso em ti, Nós descansamos em Ti, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Libere essas vidas que te machucaram. Vai viver. Vai escrever a sua história. Deus tem nova história. Deus tem nova história. Deus tem nova história para a sua vida. Ei, caramba, descansa. Descansa. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Descansamos em Ti, Senhor. Aleluia. Senhor, nós liberamos essas vidas cujos momentos delas nos trouxeram dores. Algumas foram sem perceber, Senhor. E ainda que algumas perceberam, só que elas dormem hoje. E sobrou para nós a falta do sono. Mas nessa noite, nós liberamos, Senhor. Nessa noite nós liberamos, Senhor. Nessa noite nós vamos sair deste lugar. Nós vamos sair dessa palavra, Senhor, fortalecidos, curados, transformados pela sua unção, transformados e curados pelo seu toque, Senhor. Eu sei que o Senhor nos toca nessa noite. Senhor, que o Senhor toca em nós essa agora. Toca nessa vida que nos assiste, Senhor. Tira o peso, tira a dor. Tira a dor, Senhor. Tira o trauma. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ok? Pode acender as luzes. Nós vamos mostrar, antes da gente dar a bênção apostólica, nós vamos mostrar o vídeo. Se tiver alguém que quiser posicionar o vídeo para pegar lá, não tem problema. Deixa eu aproveitar e falar do culto dos adolescentes. Vai ser nesse sábado às 23h10, início às 18h30. Pastor James da Família da Fé estará conosco. Ministração com dança, vai ser show. Beleza? Não falte, não deixa de estar junto. Vamos ver a conferência? O vídeo da conferência? Fala galera, sou Felipe Hitzky e eu tenho um convite especial para você de Campinas e região. No dia 2 de novembro vai estar acontecendo a conferência FIRE no Ministério Vida Plena de Campinas. Então já marca um amigo, já chama, já convida. Vamos juntos nesse dia celebrar o nome do Senhor, o Deus Emanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Não se esqueça, hein? Dia 2 de novembro no Ministério Vida Plena de Campinas. Te vejo lá. Aqui me ajudar. Gente, eu preciso de alguém trabalhando assim, negocinho. Quem é mais novo, Aline, se opera e vira isso aqui para cá. Eles estão vendo se vai passar o vídeo? Deu certo? O vídeo da África? Tá aí? Hã? Sim, não, não, sim. Não deu certo? Beleza. Então, nós vamos já encerrar aqui. Terça-feira, existe célula para você frequentar. Quarta-feira nós temos culto. Aqui, quarta na palavra, tá top. Nós estamos falando o poder da comunhão. Quarta-feira, o culto. Quinta-feira tem célula e sexta tem célula. Então, existe célula em 3 dias, pelo menos, para você frequentar. Você escolhe a mais próxima da sua casa, vê a data, vê o endereço. Se você precisar, nos procure que a gente indica para você qual é a mais perto, qual é a mais próxima. Deu certo? Deu?
Ah, então beleza, a gente passa o vídeo. Calma que está chegando no próximo. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos receber a bênção apostólica. Querido, não deixa de vir no culto de quarta-feira, tá poderoso. Frequente uma célula, tá sensacional. Eu gostaria de uma célula na minha casa. Nos procure. Nós podemos começar com casa de paz e logo podemos transformar aquele ambiente para o Senhor e ser uma célula cheia da graça de Deus, poderoso no Senhor. Amém? Vamos receber a bênção da parte que vem do céu. Você que nos assiste também, receba que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e o consolo eterno do doce e amado Espírito Santo repouse sobre cada um de vós de agora para todo sempre. Todos digam. Não vai embora sem dar os 3.000 abraços da esquerda, os 3.000 abraços do meio, 3.000 abraços da direita, e até o próximo culto, se assim o Senhor nos permitir.